para o assunto de hoje. Está ligado aqui? Tem que apontar para o Nevado, né? Apontar para o Nevado. Ele é o catalisador desse negócio. Vamos para a segunda parte, então. Nós falamos sobre convicção e boa intenção. Foram esses, eu estou repetindo só esses daí para a gente lembrar que a boa intenção, né, em oposição à convicção. O que é boa intenção? Batiza. Tadinho, o outro foi, ele não foi, vai ficar chateado. Isso acontece às vezes quando uma criança dá profissão de fé e outra criança quer dar, você percebe que uma a consistência e na outra apenas a animação ou os pais querendo forçar a coisa. Mas pastor e tal. É por isso que algumas igrejas fazem o seguinte: nós não batizamos ninguém abaixo de 15 anos. Por quê? De onde tirou isso? Está na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia, está no bom senso. Porque para um cara de 15 anos, para uma moça de 15 anos, eu sou capaz de chegar sem problema e dizer, olha, você não está pronto ainda, você não está pronto ainda. Mas o outro vai batizar. Se a pessoa começa a espernear, você já vê nela sinais de não conversão. Mas para uma criança de 7 anos, fica mais difícil. Você fala, você não está. E não fica difícil, às vezes, nem para a criança, fica para os pais. Então, para evitar isso, algumas igrejas dizem, olha, botar nessa faixa etária aqui, tá? Vamos criando os nossos filhos, vamos exortando, ensinando a orar, a cantar, participando de tudo, mas profissão de fé somente a partir dos 15 anos de idade. Eu estou dizendo que isso é bíblico, eu estou dizendo que algumas igrejas fazem isso para evitar aquele outro problema que eles chamam de constrangimento, né? E o problema da boa intenção é esse aí, ela acaba sendo subjetiva e ela interpreta esses conceitos aí de forma não bíblica, né? Amor, paz, unidade, comunhão, passa a ter outro sentido que não é o sentido bíblico, porque a gente tem que fazer coisa para ficar ajeitando aqui, para não ficar tristinho ali, etc. e tal. E esse é o pior caminho para a comunhão da igreja, é essa coisa que não lida com a verdade da palavra de Deus. A gente nunca está fazendo bem a ninguém quando você modifica a palavra de Deus para ajeitar alguma coisa, para alguém não ficar assim, ferido, magoado nos seus sentimentos, ou como a gente usa hoje, né? A pessoa ficar com mimimi, né? Hoje a palavra é essa, né? Nós já vimos aqueles que estão marcados ali, hoje nós vamos o ato do crente, membro da igreja. Nós já vimos que é um ato da igreja, que é um ato de comunhão com Cristo e uns com os outros, não é um ato só em comunhão com Cristo. Por isso é que eu falo, irmãos, pense bem, se você quiser ficar de olho fechado no meio da ceia e tal, não tem nada de errado, mas não pense que aquilo ali é você e Cristo, somente. A ceia, pela sua própria natureza, pela própria participação comum no pão e no vinho, na mesa, na mesma mesa, ela é um ato da congregação, em comunhão interna, comunhão entre si. Entendeu? É um ato de celebração da morte de Cristo, isso está sendo celebrado, por isso não tem sentido quem não é crente participar. Você foi salvo por essa morte? Você está afirmando, eu fui salvo, aquela morte na cruz me salvou e me incluiu dentro desse grupo aqui. Entendeu? Por isso nós celebramos na mesma mesa. Se não tem isso, não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício em você chamar alguém aonde essa graça invisível não aconteceu. Por que aonde a graça invisível não existe, a pessoa vai participar do elemento visível que simboliza aquela graça? Entendeu? É que você perde a coerência daquilo que a gente está fazendo. Só se for místico, não, você vai comer o pão, o vinho, vai acontecer alguma coisa, os elementos têm alguma bênção, né? A gente tem que sair disso, porque não é isso que acontece, né? Só tem sentido participarem da mesa aqueles que foram salvos por aquilo que está simbolizado na mesa, né? É um ato que se partilha pão e vinho. Pão e vinho, não é outra coisa. Tá? Esse simbolismo, às vezes, ele pode ser alterado por certas circunstâncias. Lugares onde é difícil você ter trigo para fazer pão ou uva para fazer vinho. Né? E fica difícil fazer o quê? Às vezes uma tribo em algum lugar na África, lá se converte as pessoas, eu não estou falando em tese, estou falando do que já aconteceu na história de missões, e aí, vai fazer o quê? Vai importar da Europa para lá? Não, o pessoal pegava alguma outra coisa para
simbolizar ali, tendo que fazer um grande trabalho ali, né, para explicar para aquele pessoal. Quando você faz esse tipo de adaptação, você mantém isso enquanto não for possível fazer o que está na Escritura daquele jeito, mas você não deixa a congregação sem participar disso, desde que você explique, né? É como já aconteceu em alguns lugares, você explicar para um povo que nunca viu neve, né? E você dizer que os nossos pecados ficariam brancos como a neve, ou coisa assim. Numa tribo, eles tiveram que traduzir os pecados ficaram brancos como a polpa do coco. Porque coco eles conheciam, neve nunca tinham visto. Então você vai falar assim, mas hoje tem internet. Tá, se você colocar a internet numa ilha lá no meio do Pacífico, como o pessoal acredita, tem lugar onde essas coisas ainda não chegaram. E o problema não é esse, não é a tecnologia que determina essas ações. É a necessidade de mostrar para as pessoas aquilo que o simbolismo de alguma coisa e traduzir para eles. Mas no momento em que você tem condições de fazer aquilo que é, então você faz aquilo que é. Isso dá muita pergunta, está mais na área de pregação, por exemplo, quando você chega para pregar num lugar onde existe poligamia, o sujeito tem lá 10 esposas, como é que faz? Tá? Então, isso a gente vê depois, você fica só com essa minhoca aí, se você não sabe, mas em alguns momentos a gente já falou sobre isso. Então, vamos lá, é o ato de um crente, membro da igreja, ou seja, ele é crente, tá? Ele está lá na morte de Cristo, porém, ele tem que ser membro de uma igreja. Somente quem está dentro da nova aliança deve participar. E nós entendemos que a igreja, a natureza da igreja é o quê? A igreja é formada por quem está dentro da nova aliança. Está dentro da nova aliança, dentro da igreja. A nova aliança, você se lembra de alguns aspectos dela, né? O principal que difere ela da antiga aliança é que na antiga aliança você recebia o sinal baseado na fé de Abraão, com o compromisso de você crer. Você era circuncidado no corpo e você, então, tinha o compromisso de circuncidar o coração. A nova aliança, você recebe o sinal, o batismo, e só é lícito, como disse Filipe ao eunuco, lá em Atos, se você crê. Eis água para ser batizado. O que me impede? Nada, se você crê. Aí é lícito. Entendeu? Essa talvez seja a grande, não é a única, mas é a grande diferença. Então, você está na nova aliança, pronto, você está na igreja e recebe o sinal da nova aliança. Somente quem recebeu ou recebe os benefícios da morte vicária de Cristo deve participar. Lembrando aquele ponto anterior. É uma celebração da morte de Cristo. Você foi salvo pela morte de Cristo? Ah, sim. Então, você crê nisso, então você pode participar. Você está dentro da igreja, você recebe o sinal da aliança. Né? Dá para entender? Tem alguma dúvida até aí? É um ato onde o crente, aí é outra resposta, né? É um ato onde o crente recebe os benefícios de Cristo. Falei um pouco sobre isso aqui, comentando as 3 palavrinhas aí que nós trabalhamos, né? Você já tem esses benefícios como você tem esse benefício toda vez que você chega no culto. Você não sai do culto, aí perde os benefícios. Aí vem para o culto, recebe os benefícios. Você já tem, entendeu? Mas você não vem ouvir a pregação? Você não vem orar? Você não vem comungar com seus irmãos? Você não vem servir seus irmãos? Você já tem os benefícios, mas você retorna à Escritura na sua casa, eu espero que você faça isso, né? E a oração. Então, quando você vem participar da ceia, ela não te dá os benefícios, no sentido de que você não os tem. Você já tem esses benefícios, como você tem antes do culto da igreja. Mas os símbolos físicos, como eu disse há pouco, eles fortalecem a fé. Como, pastor? Eu falei espiritualmente. Mas por quê? Porque Cristo achou que era uma boa ideia. Não fui eu que inventei. Você diz assim, mas que coisa mecânica, irmãos? Há muitas coisas mecânicas na fé que a gente às vezes não percebe. Um texto que sempre me chamou a atenção foi aquele em que Moisés está lá no alto do monte com as mãos erguidas, Josué está brigando lá embaixo, junto com o povo, contra os amalequitas, os midianitas agora. Amalequitas, né? Então, obrigado. Então, ele está lá. Aí ele está lá assim. E o povo está dando uma coça, né? Aí Moisés cansa. Ele cansa por quê? Porque ele perdeu a fé? Não, porque os braços eram pesados, está escrito no texto. Aí ele abaixa. Aí o povo começa a perder. Aí ele levanta, o povo começa a ganhar. Que é isso? Que troço é esse? Qual é o significado desse negócio?
Vamos consertar isso, Moisés, creia mais, não. Em Caú, me ajuda aqui, foi o que Arão falou. Né? Levanta o braço desse cara, põe uma pedra aí, senta, levanta, segura. Aí o pessoal olhava lá. Tá, Moisés está com o braço para cima, embora com ajuda. E pronto, deram uma coça nos amalequitas. Como? José, como é que ele vence a tentação sobre a mulher de Potifar? Fugindo, botando um pé na frente do outro, ó, aí fora, pelado, ainda por cima. Lá não dá tempo, não, ele ficou, me dá. Não, ele fala, isso não vai dar certo. Zum! Mesmo que ele pague o preço depois. E às vezes a gente quer uma espiritualidade que não envolve toda a nossa existência. Nós somos seres físicos. Quando você está doente, quando você não dorme bem, isso afeta. Um pregador que não dorme bem do sábado para o domingo, talvez não renda tanto quanto ele poderia render. Crentes que vêm para a igreja e se ficaram lá assistindo Madonna, não sei até que hora, né? Eles não vêm só com a mente cansada, eles vêm com o físico cansado. Aí chega na igreja lá, né? Isso é, né? Daqui a pouco tem ceia, o meu poderá ser perdoado. Então, os símbolos físicos não são as únicas coisas físicas que acontecem e eles, sim, fortalecem a fé. Você chega aqui, irmão, não é uma coisa a qual se agarrar. Mas se você chegar aqui para o culto de oração que vamos ter domingo que vem, como temos todo segundo domingo, né? Deus permitindo, estaremos aqui, que horas? 8 horas. Aí você chega aqui, tem 3 pessoas. Você vem orar com as 3 pessoas. Mas se você chega aqui, e como tem acontecido sempre, né, tem um grupo grande como esse aqui, você não se sente mais estimulado? Gente, quem é que não? Nós somos seres assim, entendeu? Então você não se agarra a isso, tipo, ninguém está indo mesmo, eu não vou. Não, isso é uma fé que precisa amadurecer. Porém, se você chega aqui e encontra aquele grupo, você se sente fortalecido, é óbvio que você se sente fortalecido. Você não pode depender dessas coisas, mas essas coisas fortalecem a fé. Os símbolos físicos fortalecem a fé também. É um momento único quando a sua fé, na obra e na pessoa de Cristo, é reafirmada na comunhão dos santos. Não, você pode fazer isso na sua casa, tá? Mas sua casa, você em casa não é igreja. A igreja é isso aqui. É a assembleia reunida. A minha assembleia, a minha eclesia, a minha igreja, disse o Senhor Jesus. Né? Então, quando você está com a igreja, você reafirma a sua fé no que Cristo fez, na pessoa de Cristo, junto à comunhão dos santos. E isso é meio de graça. Ela é ordenança memorial, sacramento, nós já vimos isso. Né? É um ato onde o crente renova o seu compromisso com Cristo e com o povo de Cristo. Isso é uma celebração e um ato da igreja, né? em que você tem comunhão com os outros membros da igreja. Você renova o seu compromisso com Cristo, mas também renova o seu compromisso com a igreja. Não é só com Cristo. Crente que diz, né, ao longo da vida eu ouvi muita gente falar isso, né? Não, eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo a homens. Então você não entendeu o Evangelho. O Senhor veio, Filipenses capítulo 2, para servir a homens. Ele tornou servo, foi até a cruz fazendo isso. E Paulo começa aquele belíssimo texto dizendo, tenham a mesma mentalidade, a mesma atitude, o mesmo pensamento, você pode traduzir a palavra que está ali de quaisquer dessas formas, que houve também em Cristo Jesus. Então, sim, você veio para cá, você é servo dos irmãos, das irmãs que estão aí ao seu redor. Se você não é servo deles, você não é servo de Cristo. Simples assim. Não tem uma coisa está ligada à outra. Você não veio para servir a igreja, você não está servindo a Cristo, não importa o que você sinta. É por isso que não pode ser boa intenção. Boa intenção é subjetivo. Não tem subjetividade, não é a gente que decide. Que, eu me senti bem, mas eu senti aquilo. Hoje eu participei da ceia e não senti nada. Você obedeceu ao Senhor? Você estava obedecendo a palavra e atento ao que estava acontecendo? Você estava distraído com a cabeça em outra coisa, e você não está nem no culto, mesmo que não tenha ceia. Você não tem que sentir nada. Você tem que obedecer. Não, a vida cristã é cheia de sentimentos, é cheia de alegria, é cheia de tristeza, tá? É cheia dessas coisas. Mas essas coisas não fundamentam, não servem como base para a fé. A fé sempre terá um único fundamento, que é a palavra de Deus. Então, a ceia do Senhor
É uma celebração da obra que Cristo consumou, como nós já vimos, a sua morte. Nessa obra, ele inaugurou a nova aliança, a gente já vai ver isso já de forma bem clara, mas a gente já aprendeu isso, ele inaugura a nova aliança naquele momento, né, que ele institui a ceia, inclusive ele aponta para isso. Né, esse sangue, esse cálice é o cálice da nova aliança. Estar dentro dessa aliança significa estar ligado tanto ao seu mediador como a todos os incluídos nela. Você não está ligado só ao mediador, mas a todos que estão dentro da aliança. Está ligado a um, ao cabeça, está ligado a todo mundo. Aliás, a ligação com a cabeça é que faz a ligação horizontal com os demais ter sentido. Senão, a gente é apenas uma agremiação, um grupo, um time, um clube, uma associação, qualquer coisa assim. Tá? É um ato onde o crente renova o seu compromisso com Cristo, especificamente agora. Né? Cada vez que você participa da ceia do Senhor, você está declarando isso aí. A obra redentora dele é verdadeira para você. Ele é o seu Salvador e Senhor. Você se submete voluntariamente à nova aliança inaugurada por ele. Você está fazendo todas essas declarações quando você participa da ceia. Tem dúvida sobre alguma delas? Você está falando que a obra dele foi para você, ele é seu Salvador e seu Senhor, você não tem outro Salvador, não tem outro Senhor, e você está voluntariamente se submetendo aos termos da nova aliança que foi inaugurada por ele. Tá? Você renova o seu compromisso com Cristo. A nova aliança, ela é um pacto. Tá? Nova aliança, novo pacto. Novo testamento é outra palavra também que você pode traduzir. Geralmente os pactos vêm acompanhados de sinais, ou de sinais. Com Noé, o pacto noaico, Deus colocou o arco-íris, que não tem nada a ver com LGBT, tem a ver com fé cristã. Tá? Com Abraão, a circuncisão foi o sinal do pacto. Com Moisés, uma refeição, como a gente já vai ver. E a ceia é um sinal pactual. De onde que a gente tira isso? Essa comparação entre Marcos 14, 24 e Êxodo 24, de 8 a 11. Então, Marcos 14, 24 diz o quê? Pode ler para mim, por favor? Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor. Jesus quebra o ritual da Páscoa, ao invés de dizer, esse é o pão que meus pais comeram, pão de aflição, ele disse, é meu corpo, e com relação ao cálice, ele disse, aqui é o meu sangue, peraí, isso aqui era o vinho, né, que estava ali na mesa, simplesmente estava ali na mesa. Né? Não há nem essa direção para a celebração da Páscoa, você tinha que ter o cordeiro e etc, e tal, os pães asmos ali e tal, mas o vinho estava ali, ele pega um cálice, ele levanta e diz, é o meu sangue, o sangue da aliança. Ele faz isso durante uma refeição, a refeição pascal. Tá? Guardou isso? E aí vamos para Êxodo. Êxodo 24, 8 a 11. Podem ler, por favor? Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Percebe? Dentro da antiga aliança, 70 representantes, mais Moisés, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, sobem lá. E eles não sobem sem sangue, o sangue é aspergido antes, o sangue de um sacrifício. Qual sangue? É o sangue da aliança, é o que Moisés tem que dizer ao povo. Esse é o sangue da aliança, a mesma expressão que o Senhor Jesus usou, durante uma refeição. Eles sobem e viram o Deus de Israel. O que significa isso? Que eles viram Deus? Bom, se eles viram alguma forma, então eles viram o Cristo pré-encarnado. Você pode discutir sobre isso, você pode falar o que você quiser sobre isso. O que se quer dizer é que eles entraram na presença de Deus do jeito como Deus quer, ficaram na presença de Deus e Deus não estendeu a mão para destruí-los, o que aconteceria com qualquer pecador que entrasse na presença de Deus, que não fosse do modo que Deus ordenou. O que nos leva a pensar, eu li esse texto quando estava preparando isso, e, gente, a tristeza bateu no meu coração quando eu vi os dois nomes ali dos filhos de Arão, Nadab e Abiú.
Porque mais à frente, em Números 10, eles vão experimentar, aliás, em Levítico 10, eles vão experimentar exatamente isso. A destruição, quando eles entram com fogo estranho, quando eles entram, eles já tinham passado por isso. Será que quando eles beberam demais, isso voltou à cabeça deles? Já fizemos uma vez, vamos fazer de novo. Só que agora a gente faz pela gente mesmo, né? Como a gente quiser. E foram imediatamente mortos ali. Aqui não, aqui é uma refeição de paz, é uma refeição pactual. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, os representantes vêm e eles se assentam e eles veem a Deus, seja lá o que isso signifique. Não significa que eles viram Deus Pai que não tem, né, que é Espírito, que não tem representação humana, senão o Filho, mas o Filho ainda não estava encarnado. Os teólogos costumam falar disso, do Cristo pré-encarnado, né? Uma teofania do Cristo pré-encarnado. Teofania é uma palavra que significa manifestação divina. E ali o Cristo pré-encarnado. Possivelmente isso, como acontece em outros lugares no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E ali eles comem e bebem. O que Cristo fez, enquanto eles comiam e bebiam numa refeição pactual, Cristo pega o sangue e diz, esse é o sangue da nova aliança. Se os discípulos pensaram nisso na hora, a gente não sabe. Mais tarde, certamente, eles pensaram sobre isso. Se algum deles estava mais atento, fosse mais afeito a ter essas coisas na mente, né? Provavelmente muitos deles ali, porque isso era repetido ano após ano, a vida inteira, né? Esse é o sangue da aliança, esse é o sangue da aliança, esse é o sangue da nova aliança. Entendeu? Então, o que nós estávamos vendo, deixa eu voltar aqui, você renova o seu compromisso com Cristo e com o povo de Cristo. Aqui com Cristo você está manifestando todo esse sentido da inauguração da nova aliança, do que ela significa, ou seja, o que Cristo fez na sua morte por você, e que está simbolizado na ceia, que é a refeição da nova aliança. Ela representa o sangue que foi derramado, o sangue já foi aspergido, tá, sobre o povo, lá na cruz. Nós somos o povo. E nós temos a refeição, símbolo, sinal da nova aliança. Deu para entender essa conjugação? Alguma dúvida com relação a isso? Ok? Então vamos seguir. O que a ceia é? Ela renova o seu compromisso com Cristo e com o povo de Cristo. Na nova aliança, o sangue é uma refeição. Na nova aliança, sangue é uma refeição. O tema principal de Hebreus 10 é justamente esse. É um sacrifício superior, com superiores promessas, com um mediador superior, e aí está mostrando a diferença, a superioridade, né, de uma coisa sobre a outra. Nós estamos nessa nova aliança, inaugurada pelo próprio Cristo. Ele mesmo, sumo sacerdote dela, ele mesmo sacrifício dela, ele mesmo sangue derramado dela, ele mesmo o alimento dela. Esse é o meu corpo, tomem, comam dele todos, esse é o meu sangue, bebam dele todos. Por isso os cristãos foram acusados de serem antropófagos, né? Porque eles comem lá o Deus deles, lá dentro, eles fazem algum negócio lá, e a ceia não era um negócio aberto, né? Havia essa acusação, porque nós realmente nos alimentamos de Cristo. Cristo é o nosso alimento, irmão. Sem Cristo a gente definha. Tá? Sem a comunhão constante com Cristo, sem a obediência a Cristo, sem a lealdade a Cristo, a gente acaba definhando. Né? É um ato do crente que renova, né, como se ele dissesse aí, ainda estamos na mesma parte ali, como se ele estivesse dizendo isso. Nos elementos da ceia, Deus nos anuncia visivelmente a sua promessa de que, se confiarmos em Cristo, somos salvos. Cada vez que você vê os elementos, você lembra disso. Ele falou, se nós confiarmos nele, nós somos salvos. Isso é reforçado, é reavivado. No livro que nós temos usado como base para esse estudo, do Bob Jameson, ele explica, e quando recebemos elementos, confirmamos solenemente que recebemos a Cristo como nosso e nos entregamos completamente a Ele. No momento que você está recebendo ali, você está testemunhando, isso já aconteceu comigo. A graça invisível disso aqui, eu já recebi Cristo como meu alimento. Não é recebi assim, eu escolhi Cristo, não. Significa que eu recebi o alimento, eu já me alimentei disso inicialmente, e esse é o meu alimento constante, está simbolizado tanto aqui como na regularidade com que eu celebro a ceia do Senhor. Tá?
É um ato onde o crente renova o seu compromisso com Cristo e com o povo de Cristo, né? Acho que isso já está bastante claro, mas um texto que fala sobre isso é 1 João 4, 20 a 21. Se alguém disser o quê? Mas odiar seu irmão, o que essa pessoa é? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Tem essa história de eu vou ser crente em casa, tem essa história de eu não vou me envolver com dificuldades que a igreja enfrenta. Meu irmão, se você não ama o seu irmão, o que significa não é que você morre de amores por ele, não significa não é que você tem afinidades com ele, não significa que você gosta muito dessa pessoa. Tá? Dentro do conjunto da igreja, você vai gostar mais de alguns do que de outros, você vai ter mais afinidade com um do que de outros. Canso de falar, isso não é problema. A questão é amar o seu irmão, que você vê, é amar pactualmente. Você tem um relacionamento pactual. Não importa se ele está perto, se ele está longe, não importa se você tem muita afinidade, se ele é da sua classe social ou não, se ele tem a mesma cultura, se ela tem a mesma cultura ou não, você está pactualmente ligado. Isso faz com que você tenha compromissos e deveres para com seus irmãos. Ninguém está isento disso. Se você se protege disso, você vai prestar contas ao Senhor da igreja. Tá? Então, se você não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele, que dele temos, é qual? Quem? Cadê, gente? Quem? Tá. Não tem ama a Deus, mas não precisa ser o irmão, não é tanto assim. Não. Eu sei que ele é chato, né? Ela é chatinha, então pode deixar para lá. Não, se você ama a Deus, é o mandamento que nós temos do Senhor Jesus. Ame também seu irmão. Se não faz um, você não está fazendo outro. Não importa o que você sinta. Novamente, sentimento é uma das coisas que derrubam a unidade da igreja. Não importa o que você... mas eu sinto, quando eu estou no culto, eu me sinto próximo de Deus. Se você não está próximo do irmão, você não está próximo de Deus. Não está, é ponto. É o que o Senhor Jesus está ensinando. Todo o texto de 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia, de 17 a 34, é escrito para isso. Entendeu? Paulo está corrigindo a igreja justamente por causa disso. Não adianta, vocês não estão fazendo ceia do Senhor coisa nenhuma. Vocês estão envergonhando a igreja, os que têm menos. Vocês estão desonrando a Cristo. Não adianta, não vem com essa que, mas no louvor eu caio no chão, eu flutuo no ar. Não funciona. O Senhor não quer nada disso, Ele quer que se obedeça a palavra dele. Proclamar a morte do Senhor equivale a amar o povo do Senhor. Quando a gente proclama na ceia a morte do Senhor, equivale que nós estamos amando o povo de Deus. Tá? Estar unido a Cristo é estar unido uns aos outros. Você não pode se comprometer com a aliança sem se comprometer com a comunidade da aliança. Né? Está dentro da aliança, então você está na comunidade da aliança, você está comprometido com ela. É um único ato, a ceia do Senhor. Mas são duas declarações de comprometimento. Uma com Cristo, outra com a igreja, o povo de Deus, o povo da aliança. Qualquer dessas coisas você recebe 10 se responder. O que é a ceia do Senhor? Ela é um ato que faz da igreja um corpo e a distingue do mundo. Podem ler para mim 1 Coríntios 10, 16 e 17, por favor? Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se você é participante da mesa, onde está o pão, significa que você é participante do único pão, que é Cristo, significa que você e aqueles que participam desse mesmo pão são um só corpo. Mais uma razão porque a gente celebra a ceia na congregação. Não é? Cortar a sua mão, cortar o seu pé, deixar em casa lá, isso é o seu corpo? Não, essa é uma parte do seu corpo, vai ficar muito esquisito esse negócio, não é? Então, esse negócio que você pode fazer a ceia do Senhor num grupinho menor, num grupinho que não é a igreja de Cristo, né? Formal, oficial, eu reconhecer isso aqui, nós somos a igreja, a primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. Como é que a gente sabe disso? A igreja reconheceu os seus membros, a igreja discipula seus membros, a igreja disciplina seus membros. Nós não disciplinamos quem está fora. Paulo diz isso nessa mesma carta no capítulo 5.
Ele vai repetir isso no capítulo 11. Agora, isso é feito porque nós reconhecemos um corpo aqui. É esse corpo que celebra a ceia do Senhor. Não uma partezinha que resolveu, hoje eu não vou à igreja, mas eu chamei a família do irmão fulano aqui e nós vamos fazer a nossa ceia aqui. Não, isso é um pé que está caído aí, não vai a lugar nenhum, não faz nada. É uma mão que não pega coisa nenhuma, está partida para lá e não faz nada. A própria figura que Paulo usa é para nos estimular a pensar, não, o corpo tem que estar junto, é um corpo só, esse corpo se reúne, esse corpo celebra a ceia do Senhor. Né? Então, a ceia, ela dá visibilidade a isso. A gente coloca aí que faz da igreja um corpo. Por quê? Porque ela dá visibilidade a isso. É a nossa comunhão em Cristo que fez da gente um corpo. Mas é a ceia que dá essa visibilidade. Por exemplo, quem participa disso aqui? Quem está no corpo, quem está na nova aliança. Tá? Na ceia, a igreja está declarando isso. Né? E distingue do mundo. Quem não está na morte de Cristo não participa. Isso é importante acontecer. É por isso, irmãos, que a gente não deve ceder àquela coisa que eu já vi acontecer algumas vezes. Não, uma provinha do cálice para a criancinha. Papai, deixa. Não, filho, não pode. Por quê? Explica, olha só, explica. É o velho e bom costume lá no Antigo Testamento. Quando vocês fizerem isso, comerem, por que a gente está comendo esse pão hoje sem fermento? Porque no Egito, quando seu filho passa, essa pedra, essa coluna de pedra aqui, quando nós passamos o Jordão, ele se abriu, nós pegamos essa pedra lá e pusemos aqui. A criança pergunta, não me dá, não pode. Por quê? Papai já vai explicar. Terminou, explica. Vem cá, filho, deixa eu te dizer. Quando você confessar sua fé em Cristo, quando você for batizado, entendeu? Não perca a oportunidade, não dilua o sinal fazendo alguma coisa que você vai achar que vai ser muito bonitinho, vai evitar problema. Não vai evitar, você vai criar um problema. A criança vai chegar na ceia do Senhor, você vai ter que consertar na cabeça dela todo o sentido que aquilo significa. Porque não, antes de estar no corpo, eu já participava. Né? A ceia nos distingue do mundo exatamente porque nos une em um só corpo. Só podem participar do altar aqueles que fazem parte do altar. Paulo escreve aos Coríntios, ainda falando sobre ceia, mas no capítulo 10. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Só participa do altar quem se alimenta do sacrifício. Se se alimenta do sacrifício, é participante do altar e aquilo define você. Define o povo de Deus ali. Está claro aí? Algum estrangeiro participava do altar de Israel? Chegava lá? Não, pelo contrário. Eles fizeram até um pátio dos gentios. Se você não está realmente aqui dentro, você está aí fora. Você quer participar? Você vai ter que se circuncidar, receber o sinal de Abraão. Você vai ter que guardar a dieta, a nossa dieta. Você vai ter que guardar os nossos dias. Aí sim, você talvez possa entrar aqui. Mas fora isso, você fica aí fora. Entendeu? Isso causou problemas a Israel, mas por causa da sua vaidade e do seu orgulho. Se tivessem obedecido corretamente ao Senhor, estariam dando um bom testemunho para aqueles que estavam de fora. Tá? E essa é a tarefa para a próxima aula. Dê seu testemunho de participação na ceia do Senhor, seja ele correto ou não, confortável ou não. Eu prefiro os desconfortáveis. Porque a gente aprende mais com os erros da gente. Não é? Eu estou dando a oportunidade de você falar, lembrar alguma vez que você participou da ceia do Senhor, e talvez do jeito errado. Como é que um crente se prepara para a ceia do Senhor? É preciso que a gente esteja atento a isso. Né? Você deve se preparar para a ceia do Senhor. Então, se você puder dar o seu testemunho de participação na ceia do Senhor, aqui ou em qualquer outro lugar, erradamente, com acerto ou não, né? Talvez compartilhar isso, se você achar que pode fazê-lo, pode nos ajudar a entender essas questões mais subjetivas, para que a gente abandone a subjetividade e abrace o que a palavra fala com relação à ceia do Senhor e recebamos os benefícios de algo que foi instituído pelo nosso Senhor, pelo próprio Senhor da igreja. Amém? Não esqueça que nós vamos ter um dia para perguntas e respostas, só isso. Né? Então, anotem, não chega lá, eu esqueci. Não, então você não levou a sério. Eu queria fazer naquele momento. Não estamos fazendo pegadinha aqui, anota. Anota aí, vou guardar aqui para fazer. Tá? É tão fácil anotar coisas no celular, né? Então, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua bondade para conosco. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Que daqui a pouco, quando participarmos da ceia do Senhor, esses ensinos estejam bem diante dos nossos olhos, Senhor, para que nos apropriemos pela fé, mais uma vez, do nosso único alimento, que é Cristo, Senhor,
e para que reafirmemos a nossa unidade pactual uns com os outros. Assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém.